Irmãos e irmãs, bom dia a todos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse. Apocalipse 3. Hoje nós vamos ver a carta de Jesus à igreja que estava na cidade de Sardes. Apocalipse 3. Infelizmente a igreja em Sardes é candidata a ser uma das piores aqui das 7. E Jesus tem uma palavra para eles que nós podemos pegar como um exemplo para nós não seguirmos aqui a igreja em Sardes. Apocalipse 3, verso 1 ao 6, diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Sardes, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço tuas obras, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta. E estava para morrer, porque não tenho achado suas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-se. Pois se não tiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a que hora virei contra ti. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua santa palavra, da qual todos nós prestaremos conta, e ela é como uma espada afiada de 2 gumes que penetra no mais profundo do nosso coração, discernindo nossas intenções e pensamentos. Portanto, ó Deus, que o Senhor venha a nos ferir com a sua palavra e matar cada vez mais o nosso velho homem e os nossos pecados. Ao mesmo tempo, o Senhor é aquele que fere e também o Senhor é aquele que cura. Nos cure, ó Deus, pela sua palavra, nos traga refrigério, nos traga consolo, conforto em Cristo Jesus e não em qualquer outro lugar. Que o seu Espírito fale conosco poderosamente pela sua palavra e que o Senhor seja engrandecido e glorificado. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Irmãos, a cidade de Sardes talvez seja uma das mais importantes e famosas aqui dessas 7 cidades, porque ela era muito antiga. Ela foi fundada 1.200 anos antes de Cristo. E desde a sua fundação, ela se torna muito popular, porque ela ficava numa geografia, numa localidade muito estratégica e muito boa para a guerra. Ela ficava entre uma planície e uma montanha, e essa montanha era muito grande, era muito boa para se proteger da guerra. E ao redor dela, em 3 locais, em 3 lados da cidade, havia um penhasco de 460 metros, da qual se tornava impossível qualquer inimigo ou qualquer batalha, ou qualquer inimigo que venha a batalhar contra eles, subir contra Sardes. E eles construíram ainda uma muralha muito grande, ao ponto que era muito difícil, na verdade era quase impossível ela ser conquistada belicamente falando. E isso torna a cidade de Sardes, desde 1000 anos antes de Cristo até essa época aqui no século I, uma cidade muito importante no sentido bélico, uma cidade muito importante, portanto, para o Império Romano, e uma cidade que tinha lá a sua prosperidade também, junto com muitas outras aqui. Então Sardes era muito famosa, era muito importante, era muito forte belicamente nas guerras, e nós temos aqui uma fama, então, muito grande dessa cidade. E a igreja que estava nessa cidade de Sardes, ela também tinha uma fama, mas era uma fama ruim. Jesus disse: você tem fama de quem está vivo, mas está morto. Para ilustrar isso, um dos maiores escritores de literatura, de poesia do século passado, um sujeito chamado T.S. Eliot, ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, por exemplo. Lá na década de 20 do século passado, ele escreveu um poema, um dos poemas mais famosos do século passado, que chama The Wasteland, que é a terra desolada ou a terra gasta, da qual, de forma poética, ele vai descrever ali com muitas imagens, muitos símbolos, muitas alusões à literatura que veio antes dele,
o estado da Europa pós Primeira Guerra Mundial. Um estado catatônico, um estado terrível, era quase como se você estivesse vivendo um filme de terror. E se você andasse nas ruas de Londres, por exemplo, depois, logo que acaba a Primeira Guerra Mundial, você via corpos espalhados por toda a cidade e pessoas moribundas andando de um lado para o outro, doentes, sem perna, sem braço, traumatizadas. Um verdadeiro caos que toda guerra, da magnitude que foi a Primeira Guerra Mundial, traz para a sociedade. E o T.S. Eliot ele vai descrever essa cena como se fossem mortos, pessoas literalmente mortas, mas que estão andando pela cidade. E com isso ele populariza e ele talvez quase que inaugura o que nós temos hoje de centenas de filmes e séries sobre zumbis. É o T.S. Eliot que na literatura ele coloca esses mortos que estão andando na cidade ali onde ele está narrando o seu poema. E aqui eu apelidei aqui a igreja de Sardes, quando eu estava pregando na minha igreja, se tivesse uma placa, seria Zombie Church. Porque é exatamente isso que eles estavam vivendo. Eles tinham fama de vivos, mas estavam mortos. Eles tinham uma aparência de que estavam bem, de que estavam vivos, mas na verdade eles estavam mortos. E o modo como essa carta é construída aqui por Jesus e pelo apóstolo João é diferente das outras, porque você tem um padrão nas outras igrejas da qual Jesus critica. O padrão é o seguinte: Jesus se apresenta como característica que vai de encontro à necessidade daquela igreja, e ao se apresentar, ele coloca um ponto forte, e esse ponto forte da igreja sempre começa com: conheço as suas obras. Ele diz isso para Éfeso, ele diz isso para Pérgamo, ele diz isso para Tiatira, diz isso para Esmirna também, que ele não tem nenhum ponto negativo. E aí, depois desse ponto forte da igreja, ele coloca um ponto fraco. Olha, e aí a frase é: mas tenho contra ti. E aí ele descreve o que a igreja precisa mudar e se arrepender. Só que aqui em Sardes a coisa muda. Ele não tem o mas tenho contra ti. E na verdade ele começa de forma muito irônica. Porque ele vai dizer, no verso 1 aí: conheço as suas obras. Ou seja, ele vai elogiar as igrejas, ele fala: eu conheço as suas obras. E aqui ele conhece as suas obras. Então a igreja de Sardes, ao receber o livro de Apocalipse, estava lá lendo as cartas que veio antes. E aí Jesus fala: conheço suas obras. Eles falam aqui: eu acho que Jesus vai elogiar a nossa igreja agora. Tudo bem que ele vai criticar depois, mas agora sim, vamos ver o que a gente está aprovado aqui por Jesus. E eu conheço suas obras. A ironia é que a ponto forte da cidade, da igreja, é exatamente o ponto mais fraco dela. E as obras dela você tem fama de estar vivo, mas está morto. É igual Jesus fala lá para os escribas e fariseus: vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são branquinhos, limpinhos, bonitinhos, um túmulo muito bem construído, mas por dentro você abriga um cadáver em estado de putrefação, uma podridão, uma morte. Existe morte aí dentro do seu peito, morte aí na sua alma que opera te escravizando ao pecado, mas para os outros você parece estar vivo. Então essa é a primeira espadada, por assim dizer, que Jesus dá aqui na igreja de Sardes. Vocês têm fama de estar vivo, mas na verdade vocês estão mortos. O que é diferente das outras igrejas também, por exemplo, Pérgamo e Tiatira, onde você tinha um grupo na igreja crendo na doutrina de Balaão, ou um grupo na igreja crendo na doutrina de Jezabel, e se prostituindo, cometendo idolatria. Então você tem grupos na igreja. Jesus diz: a igreja se arrependa, e senão eu vou vir contra eles. Aqui na igreja de Sardes é o contrário, não é um grupo dentro da igreja e você tem ali uma igreja ao redor que ainda está viva. Não, a maioria dos membros da igreja de Sardes estava espiritualmente mortos, inúteis, e um ou outro lá dentro. Depois ele vai dizer que existiam alguns lá dentro que não se contaminaram, então a coisa inverte. Ou seja, existia um grupinho dentro da igreja de Sardes que ainda estava vivo, mas a grande maioria dessa igreja estava com fama de vivo, mas espiritualmente estava como se estivesse morto, inútil, sem responder a Deus, sem conseguir viver para Deus, vivendo apenas de aparência. Igual a cidade ela se torna
uma extensão, um paralelo muito grande espiritual com a igreja que está naquela cidade. Porque ainda que Sardes tivesse uma fama milenar, momentos dela, ela foi perdendo a sua fama, e ela estava vivendo aquela cidade de uma fama passada, de uma popularidade passada, mas aqui no século I ela estava começando a decair, exatamente igual a igreja de Sardes. Pode ser que quando ela foi plantada, obviamente ela tinha ali a vida, mas passou-se o tempo, agora ela estava apenas vivendo daquela fama que ela tinha no começo de estar vivo, mas ela foi esfriando, ela foi morrendo, e agora a maior parte da igreja em Sardes está espiritualmente morta, espiritualmente vazia, espiritualmente miserável, espiritualmente inútil. Irmãos e irmãs, como nós temos visto, o julgamento começa pela casa de Deus, especialmente a nossa casa que nós fazemos parte, e nós precisamos nos atentar para isso daqui. Não adianta nós, quer seja a igreja aqui ou a igreja em Indaiatuba ou qualquer outra igreja reformada, presbiteriana, batista, congregacional, o que quer que seja, não adianta nós nos apegarmos ao título de reformado ou de igreja protestante ou de qualquer tradição que seja, e achar que por termos isso, essa tradição que tinha fama de vivo, os reformadores, os puritanos, todo o pessoal desses 500 anos aí tem fama de vivo e realmente eram vivos, mas a gente não pode se orgulhar disso e se apegar à nossa tradição como se isso fosse aquilo que nos vivificasse. Ok? E por que nós somos batistas? Pessoalmente, por que eu sou alguém da tradição batista e reformado? Porque eu entendo, sem nenhum orgulho, com toda humildade, que a nossa tradição é aquela que está mais próxima da Bíblia. Não é óbvio isso? Todo mundo está em determinada igreja por crer que aquela igreja, pelo menos alguém que tem consciência bíblica, que aquela tradição está mais próxima da palavra de Deus do que, por exemplo, outras tradições que não deixam de ser igrejas, são nossos irmãos, as outras denominações que se pregam o evangelho, mas nós estamos numa igreja em que aqui está mais de acordo com a Bíblia. Porque vieram os reformadores, Calvino, Lutero e um monte de outros reformadores, vamos reformar a igreja, a gente precisa voltar a certos fundamentos que a igreja da final da Idade Média abandonou. Depois dos reformadores, sai lá a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que meio que ainda tenta casar uma teologia calvinista com uma liturgia católica, e dentro dessa igreja começam a sair os dissidentes, que eram chamados de os puritanos. Não, a gente precisa levar a reforma um pouco mais além, a gente precisa reformar a liturgia, reformar outras coisas. E aí surgem nossos amados irmãos presbiterianos, num período muito curto de tempo. Vamos reformar, a gente não pode ter essa liturgia inventada pelo homem, toda voltada para certas coisas que não estão nas Escrituras. E aí um grupo diz, a gente precisa reformar um pouquinho mais, vamos reformar a liderança da igreja. E aí surgem os congregacionais dos presbiterianos dizendo, olha, a gente não pode ter um corpo externo mandando aqui na igreja. Parece que no Novo Testamento, cada igreja se rege a si mesma pela palavra de Deus. A igreja em Gálatas, na Galácia, não podia mandar na igreja em Corinto, nem na igreja em Roma. Cada igreja tinha sua autonomia debaixo da teonomia da palavra de Deus. E aí, vamos reformar mais uma coisa? Vamos reformar a ordenança, o sacramento do batismo? E aí os batistas surgem, então, vamos voltar para que o Novo Testamento diz que somente aqueles que creem, em todo o Novo Testamento, somente aqueles que creem que são batizados. A gente não pode continuar com a prática de batizar nossos bebês. E depois disso, não houve um movimento na história que vá reformar e se aproximar mais da Bíblia. Houve movimentos de renovação dentro da igreja, desde o século XVII até aqui, mas em termos de doutrina, nós cremos que a nossa tradição batista reformada é aquela que levou a reforma ao seu clímax, ao seu cume. E isso é muito bom e muito importante. Mas a gente não pode se apegar a isso. Não é ser batista, ser reformado, ser arminiano, ser calvinista, ser qualquer coisa que vai nos trazer vida. Eu imagino que existem muitas pessoas hoje, especialmente jovens, que pensam que a fé cristã é apenas algo intelectual,
e aí ficam citando coisas da reforma, coisas de doutrina, de teologia, mas aquilo é apenas intelectual. A pessoa está vivendo uma vida absurdamente pecaminosa, vivendo como um demônio dentro de si, e daqui a pouco ela abandona a fé, porque ela acha que apenas o cristianismo é concordar com certas ideias e vencer debates. Isso é um exemplo muito claro de nós nos voltarmos contra nós mesmos em crítica bíblica, para nós não cairmos no mesmo erro de Sardes, de achar que a nossa fama da tradição do passado é suficiente para nos manter em pé com uma vida espiritual verdadeira diante de Cristo Jesus. Então é isso que Jesus fala para eles. Olha, conheço suas obras, tem fama de estar vivo, mas está morto. E como é que Jesus se apresenta aqui para essa igreja no começo do capítulo 3, versículo 1? Escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Os 7 Espíritos de Deus, irmãos, não quer dizer que o Espírito Santo são 7 pessoas. E, portanto, a Trindade teria 9 pessoas. Não, a melhor tradução aqui poderia ser o Espírito sétuplo de Deus. Ou os 7 aspectos, ou as 7 atividades que vêm, da onde vem o Espírito de Deus. E da onde que vem isso? Esse mover sétuplo, onde o número 7 de novo é um símbolo de plenitude. Esse mover pleno do Espírito vem lá de Isaías. Abram comigo rapidamente. Deixem aberto aí em Apocalipse 3, deixem marcado. Mas abram comigo em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11, verso 1 e 2. Um ramo brotará do tronco de Jessé e um renovo frutificará das suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, espírito de sabedoria e de entendimento, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aqui está o sétuplo Espírito de Deus. O que está acontecendo aqui em Isaías? Nós temos no capítulo 10, Israel como a árvore de Deus, a vinha que Deus plantou, está em pecado contra Deus. Deus vem em julgamento contra o seu próprio povo, como se um machado e um fogo tivesse tomado essa árvore, mas mesmo em meio a esse julgamento contra o seu povo, sobra dessa árvore um toco. Sobra apenas o toquinho dessa árvore, e esse toco é o prometido filho de Davi, o Messias, nosso Senhor Jesus. E desse toco vai começar a frutificar novamente e ser renovado o povo de Deus, porque o Espírito de Deus habita plenamente nesse filho de Jessé aqui, que é o nosso Senhor Jesus. E aí nós temos aqui o sétuplo Espírito de Deus. Ele é Espírito do Senhor, primeiramente, ele vem da parte de Deus. E depois nós temos 3 duplinhas: Espírito de sabedoria e entendimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o que o Messias faz ao ser habitado e habilitado pela plenitude do Espírito de Deus? Ele traz justiça, verso 3, 4 e 5, e ele renova a criação. Verso 6 até o 9 vai falar que, por causa da obra do Messias, cheio do Espírito, ele está restaurando a criação, ele está tirando todo o mal deste mundo, e ele termina dizendo que assim como as águas cobrem o mar, assim toda a terra será cheia do conhecimento do Senhor. Por causa desse filho de Davi, habilitado pela plenitude do Espírito, renovando toda a criação, ele está espalhando um conhecimento verdadeiro, salvífico e pessoal de Deus, e esse conhecimento ele vai começar a cobrir toda a terra, e isso somos nós que participamos em Cristo Jesus, unidos a Ele. E nós temos o mesmo Espírito que habita em Jesus enquanto homem. E esse mesmo Espírito que habita nele também habita em nós. Então, se a gente voltar lá para Apocalipse 3, qual que é a solução para esse estado de morte aqui de Sardes? A solução é o próprio Senhor Jesus. Ele diz: eu sou o único que tem os 7 Espíritos de Deus. Eu, enquanto homem, enquanto Deus encarnado, mas em minha humanidade, eu tenho a plenitude do Espírito.
No seu outro livro, lá no Evangelho de João capítulo 3, João escreve que Deus dá o seu Espírito a Jesus sem medida. E Paulo diz lá em Colossenses 1 e Colossenses 2 que em Cristo habita corporalmente a plenitude da divindade. Deus habita pelo seu Espírito no homem Jesus de forma plena, e ele, por ter morrido por nós, ressuscitado ao terceiro dia e ascendido à destra de Deus Pai, por causa de toda essa obra salvadora que ele fez, ele pôde derramar o Espírito que habita nele por toda a sua igreja, começando lá em Atos 2, na festa do Pentecostes. E é isso, o Espírito que vem do Cristo ressurreto, que nos dá vida. Não é tradição, não é apenas fazer coisas boas da nossa espiritualidade de forma mecânica, ler a Bíblia por ler, orar por orar, vir à igreja só por vir à igreja, como se você fosse um robozinho. Não, é fazer todas essas coisas em comunhão real, pessoal, sensível, que dê para sentir do Cristo ressurreto. E ao buscar Ele verdadeiramente, com todo o seu coração, com todas as suas forças, desesperadamente, como se não houvesse nenhuma outra esperança, porque de fato não há, é que Ele derrama sobre você o Espírito cétuplo de Deus, te dá sabedoria, entendimento, temor do Senhor, conhecimento de Deus, te fortalece e faz toda a obra que Ele precisa fazer no seu coração. Então Jesus fala, olhem para mim, não olhem para a cidade de vocês, não olhem para a fama de vocês, não olhem para a tradição de vocês, no sentido de buscar nela a vossa vida, é eu que vos dou vida. No Evangelho de João ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim já passou da morte para a vida. E no capítulo 5 de João ele faz um jogo de palavras, ele diz, vai vir a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e ressuscitarão. Ele está falando da ressurreição corpórea final. Mas depois ele diz, olha, mas vai vir a hora, e já chegou, que de fato os mortos vão ouvir a minha voz e vão levantar da sepultura. Essa hora que já chegou é quando nós ressuscitamos espiritualmente e temos a vida que vem de Cristo pelo seu Espírito habitando em nós. Então a fé cristã não é misticismo, ou muito menos tradicionalismo, é de fato você ter a verdadeira vida que você não vai ter em nenhum outro lugar que você buscar. Em nenhuma tradição, em nenhuma religião, em nenhuma placa de igreja, nada, apenas no Cristo ressurreto é que você vai encontrar vida. Então se Deus te deu nesse momento um momento de clareza, de que você percebeu a morte operando na sua vida, um vazio, uma falta de sentido da qual você está tentando preencher com muitas coisas, com trabalho, com muita atividade, com estudo, com família, com filhos, com marido, com esposa, com isso, com aquilo. Jesus está falando, olha o que está acontecendo ao seu redor e dentro de você. Você está com fama de estar vivo. As pessoas olham para você e falam, nossa, a pessoa está muito bem. Muito bem talvez financeiramente, talvez muito bem de saúde, muito bem de família, muito bem na igreja até mesmo. Mas por dentro você sabe que você está podre. Há esperança para todos nós. Jesus está dizendo, sou eu que vou dar vida para vocês, se voltem para mim. É uma segunda coisa que Jesus vai falar para essa igreja, no capítulo 3, ainda, verso 2 e 3. Vamos ler novamente. Apocalipse 3, verso 2 e 3. Fica alerta e fortalece o que ainda resta, estava para morrer, porque não tenho achado tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrependa-se. Pois se não tiverdes alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Essas palavras de Jesus, elas são muito especiais, especificamente para essa igreja em Sardes. Porque como eu falei para vocês, ela era uma fortaleza impenetrável. Havia um dito no mundo antigo que quando você fazia algo impossível, era
O pessoal dizia, você conquistou Sardes. Era um jargão do mundo antigo, né? Você conquistou Sardes, você fez uma coisa impossível, uma coisa quase impossível. E no meio dessa fortaleza, eles eram tão fortes belicamente que um dos seus reis, na verdade, um rei chamado Giggs, lá no século 7 a.C., ele constrói ali, ele fortalece ainda mais a cidade, e o seu filho, um sujeito chamado Creso, ele é tão confiante da sua luta, da sua força bélica, que ele vai lutar contra Ciro, o rei da Pérsia, que venceu Nabucodonosor. E ele era tão forte que ele vai ao encontro de Ciro. Acontece que começou o inverno, a coisa ficou muito gelada lá, muita neve. Ele voltou achando que Ciro também ia voltar, mas Ciro perseguiu eles. Ele volta, esse Creso volta aqui para Sardes, se prepara para o cerco, porque eles iriam cercar ali a cidade mesmo, os persas, e eles estavam muito confiantes. Falaram, o Ciro pode cercar a gente aí tanto quanto que ele quiser, a gente tem muito suprimento aqui dentro, e a cidade era impenetrável. Conta-nos os historiadores que os guardas, eles eram tão confiantes que eles ficavam guardando apenas o lugar de entrada ali da cidade, e todo o resto ao redor, ninguém vigiava direito, apenas dava uma olhada assim, porque o penhasco, 460 metros, muralha, não tinha como penetrar, mas diz a arqueologia que no meio de toda essa proteção absoluta, existia um ponto cego nessa cidade. E nesse um ponto cego, um dos generais lá de Ciro, ele escala no meio da noite, entra na cidade sem ser visto, abre o portão de dentro para fora. E o Ciro conquista a cidade de Sardes. E fica ali um posto do seu império por muito tempo, até que a história se repete igualzinho com um sujeito chamado Antíoco III, algumas décadas depois. O pessoal, todo mundo lá, não, a gente está super tranquilo aqui. E aí, conta a história que 19 homens lá de Antíoco III conseguem subir de novo neste ponto cego, que o pessoal também esqueceu que existia, abriu a porta da cidade, e Antíoco III vai e derrota eles de novo. E aí que começa a decadência da cidade de Sardes, aos poucos. Vamos pensar, antes de nós sermos conquistados, a gente era muito bom. E o que Jesus está falando aqui, olha, se vocês não ficarem em alerta, como a história de vocês diz que vocês não ficarem em alerta, eu vou vir contra vocês como um ladrão da noite. Jesus fala isso nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, no sentido da sua segunda vinda. Ou seja, na segunda vinda de Cristo vai ser um evento que o mundo todo vai estar distraído, ninguém vai estar esperando, e de repente, como um ladrão da noite, Cristo volta para julgar todas as coisas. Com um abrir e fechar de olhos, todo mundo pego de surpresa, Jesus vem como um ladrão da noite. Ou seja, ele vem de uma forma que ninguém está esperando, igual o dilúvio de Noé. Ninguém estava esperando aquilo. Só que aqui Jesus está usando a mesma imagem para falar não da sua segunda vinda em julgamento final, mas de uma vinda em juízo na igreja de Sardes. Jesus vai lutar contra eles se eles não se arrependerem. Mas ele ainda dá uma chance para a igreja. Olha, lembrem do que vocês têm ouvido e aprendido. Arrependa-se, obedeçam. Se vocês não estiverem em alerta, se vocês continuarem dormindo nesse estado de morte que vocês estão, virei como um ladrão e tu não saberás a que hora virei contra ti. Jesus vem, se essa igreja não se arrepender, ele vem e vai acabar com essa igreja local. Esse é o Jesus aqui de Apocalipse, esse é o Jesus das Escrituras, alguém que sustenta a sua igreja verdadeira por todo o mundo, ao longo de todas as eras, alguém que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, mas um Senhor, um cabeça da igreja que não tolera comunidades que professam o seu nome, mas que estão, na verdade, espiritualmente mortos. Ele vem e acaba com aquela igreja, espiritualmente falando. Ela pode continuar com a placa, ela pode continuar com a fama, ela pode continuar com tudo aquilo, mas mesmo assim, e Jesus não está lá. Porque uma vez que a igreja deixa de ser igreja, ela deixa de ser candelabro, ela deixa de ser luz, Jesus para de andar no meio dela, no sentido lá que ele falou para Éfeso. E aquilo se torna apenas uma religiosidade externa e vazia,
sem o Cristo vivo. E existe um terceiro tema aqui que perpassa toda a carta, que é o tema do nome. E nome, ele tem muito a ver na Bíblia mais com nossa identidade do que com o nosso RG, como é nos nossos dias, né? E nós estamos vivendo uma época de absoluta crise de identidade, que nada mais é do que uma conscientização do ímpio de que ele não tem Cristo, portanto ele não tem nenhuma identidade em si mesmo e ele fica perdido. É por isso que hoje as pessoas não sabem se são homens, se são mulheres, não sabem a sua orientação sexual, não sabem absolutamente nada sobre a sua identidade. Porque uma vez que nós estamos separados do nome de Cristo, da pessoa e da identidade de Cristo, não existe nenhuma identidade nossa, além do pecado, e o pecado ele só nos destrói e nos deteriora. Vejam, a gente perde isso na tradução, mas no grego, que é a palavra onoma, que é nome, ela aparece em toda a carta. Vejam comigo, capítulo 3, verso 1. Ele diz, conheça suas obras e tens fama. No grego você tem nome de estar vivo, mas está morto. Ou seja, o nome daquela igreja, a identidade daquela igreja parecia um nome de quem estava vivo, mas era uma identidade de morte. De novo, ele diz lá no verso 4, mas em Sardes também tem algumas pessoas. Aqui na minha tradução está algumas pessoas, mas no grego é onoma. Tem alguns nomes aí em Sardes que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignas. E aí no verso 5 nós temos a maior concentração da palavra nome. Assim ao vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. O que Jesus está fazendo aqui é construindo uma teologia breve de nome e de identidade aqui da igreja de Sardes e nossa. Ou nós temos um nome, uma identidade falsa, uma identidade de quem está vivo, mas na verdade estamos mortos, ou nós de fato temos um nome que está atrelado e ligado ao nome do Senhor Jesus. Eu tenho aí alguns nomes da igreja de Sardes, algumas identidades, algumas pessoas aí que não contaminaram as suas vestes. E essas que têm o verdadeiro nome de quem está vivo e de fato está vivo por estar em mim, que tem o Espírito Santo de Deus, eu não vou de maneira nenhuma arriscar o seu nome do livro da vida. Ou seja, você vai ter um nome e uma identidade eterna com Cristo, e Jesus vai confessar o seu nome diante de Deus Pai e dos anjos. Você imagina ali meia dúzia de pessoas na igreja de Sardes, talvez sendo julgados ali por aquela igreja morta, como sendo pessoas que são santarrões, que querem ser melhor do que os outros, com esse juízo errado contra eles. Jesus está dizendo, essas pessoas, pouquíssimas pessoas na igreja de Sardes, que têm o seu nome em mim, que não sujaram as suas vestes, eu vou confessá-las diante do Pai. Vocês imaginam isso? Jesus, que é absoluta e infinitamente santo, se volta para Deus Pai, eternamente santo, infinitamente santo, e diz, aquela pessoa ali, aquele nome, eu confesso diante do Senhor, meu Pai. Ele está em mim, ele está vivo, e ele não me negou, ele não tinha fama de estar vivo, mas estava morto, ele estava de fato vivo em mim. O seu nome vai ser confessado diante do Pai pelo Filho, se você permanecer vivo nele. Estar vivo nele envolve estar vestido, verso 4. Mas em Sardes também tem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branca, pois são dignas. O que é isso? Essa é uma imagem de santidade. Esse já ter as suas vestes lavadas, vem lá de Levítico, onde o sacerdote lavava a si mesmo todo o corpo, tinha suas vestes limpinhas e lavadas, simbolizando santidade. Agora, toda a igreja é um sacerdócio real, todos nós somos sacerdotes e sacerdotisas, e todos nós temos cravado esse nome em nós, santidade ao Senhor, que vem lá de Levítico.
Isso é vida. Santidade é vida. O pecado está 24 horas por dia falando o contrário. Não, você só vai ter vida se você me abocanhar. Se você viver para você mesmo, para o seu próprio umbigo, de acordo com aquilo que você quer. Isso é o pecado falando para você. Isso é vida, mas na verdade é morte. Por outro lado, quando você cresce em verdadeira santidade, e verdadeira santidade não é farisaísmo, não é religiosidade apenas externa, você vestir uma roupa, aderir certo tipo de linguagem, certo tipo de comportamento, frequentar apenas certo tipo de lugares. Não é isso santidade. Santidade é realmente você se parecer com Cristo, você ser uma pessoa alegre, amorosa, bondosa, que tem domínio próprio, pacífica, humilde. E tudo isso atrelado ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e não apenas a seguir regras. É uma transformação interna que te faz uma pessoa parecida com o nosso Senhor Jesus aqui. E se você perseverar em santidade, em purificar as suas vestes nessa vida, Jesus vai dizer, olha, você vai andar comigo de branco por toda a eternidade. Verso 5. Assim o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos orar? Senhor, ser propício a nós pecadores, que a nossa confiança não esteja em nenhum lugar exceto em Jesus Cristo, nosso Senhor, que Ele seja o alvo único da nossa fé, da nossa esperança e do nosso comprometimento supremo, da nossa adoração, que nós venhamos olhar para tudo de bom que o Senhor tem nos dado, a nossa tradição, as nossas condições, nossas famílias, como uma bênção que nos leve mais perto do Senhor, e não como o nosso foco nessa vida. Porque tudo isso é muito bom e o Senhor tem nos dado a nós como uma superabundância da sua graça. Mas que isso sejam setas que apontem de volta para o nosso Senhor Jesus e que nós venhamos a responder isso em amor, gratidão e louvor ao Senhor. Senhor, perdoe os nossos pecados, que nos leva sempre à morte. Que o Senhor nos dê vida, que o Senhor derrame o seu Espírito abundantemente cada vez mais em nossas vidas. Que nós não venhamos a aparentar certa santidade, ó Deus, apenas para fazermos parte do grupo dessa igreja ou para agradarmos quem quer que seja. Porque nenhum de nós é tão santo quanto deveria ser. Todos nós ainda somos pecadores, ninguém é melhor do que ninguém, e todos estamos suscetíveis a todos os tipos de pecado. Que nós venhamos a confessar-nos uns aos outros, a tirar essa máscara de religiosidade que muitas vezes todos nós somos tentados a colocar. Que o Senhor nos purifique pela água da sua palavra, pelo seu sangue, ó Filho de Deus, que é a única coisa que pode nos purificar. Que nós venhamos a viver humildes diante do Senhor e diante um dos outros, sempre tendo o nosso próximo como superior a nós mesmos. Nós venhamos sempre estar alertas, vigilantes, esperando com paciência e com temor a sua vinda, mas desejando essa vinda mais do que tudo, ó nosso Senhor Jesus. O Espírito que habita em Cristo e que habita em nós, e a sua noiva que somos nós, diz: vem, nosso Senhor Jesus. Maranata, salva-nos pela sua graça. Em teu nome nós oramos. Amém.